E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aí, né? Uma semana aí de mais uma semana aí de estudos, né? De aulas domiciliares, né? Desejo a todos aí uma boa semana, né? Essa semana vai ser curtinha. Teve o feriado de 7 de setembro, né? Tá bom? Então aí vamos voltar a falar de ciência, né? Tudo bem, né, galera? Beleza? Vamos lá? Ó, na nossa última aula, que foi tabela periódica 3. Nós vamos agora para a aula tabela periódica 4, né? Que eu estou fazendo ali aulinhas de 15 minutos para não ficar uma coisa cansativa, né? E longa, tá legal? De forma justamente estratégica, né? Tá? E aí, na nossa última aula, nós vimos aqui a tabela, vimos as frases, né? Das famílias, tá? Família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, né? 6A, calcogênios, 8A, desculpa, 7A halogênios, né? E 8A gases nobres, né? Ok? Então vimos tudo isso aí na aula passada e agora vamos adiante, né? Vamos ver aqui o seguinte situação, né? A família, né, dos halogênios, que é a família do flúor e a família dos calcogênios ou família do oxigênio, né? Tá legal? E gases nobres que começa ali com o hélio e vai até o radônio, né? Tá legal? Beleza? Então isso aí nós temos que memorizar, tá certo? Agora vamos ver aqui a seguinte situação. Vimos aí que a tabela periódica ela é subdividida em dois blocos, né? Que é o bloco A, que são os elementos representativos, certo? O bloco B, que subdivide em dois, né? Transição externa e transição interna, tá legal? Aí, os transições internas subdivide em duas linhas, que é o quê? Os latanídeos e os actinídeos, né? Que foi o que nós vimos aí nas aulas passadas. Tranquilo? Então, isso a gente tem que memorizar, tá bom? Agora vamos aqui. Vamos ver aqui a seguinte situação, né? Tá? Ó, questionamento 1. Quais desses elementos são representativos? Você vê aí vários elementos na tabelinha. Então, você sabe que todos os representativos são o quê? Não são do bloco B. Ok? Então, quem não é do bloco B, aí você tem aí o hidrogênio, o sódio, o potássio, o cálcio, o bário, o carbono, nitrogênio, oxigênio, enxofre, flúor, cloro, bromo e argônio. Então, todos esses aí são do bloco A. Logo, são elementos do quê? Elementos representativos, tá legal? Show? Agora vamos aqui o segundo questionamento. Quais deles são de transição? Ora, o bloco B, né? Transição que pode ser interna e externa. Que nesse caso aí é o quê? É o ferro, é o ouro, é o urânio, né? Tá legal? Tá aí, ó. O ferro, o ouro, certo? E o urânio, cadê? Elemento de transição. Aí ele é o seguinte, aí nesse item 2 aí, ele botou transição. Ele não especificou qual era a transição, e aí, mas deveria ter especificado, né? Vou corrigir isso aí depois, tá certo? Então, transição externa. Aí sim, ferro e ouro. Como se ele não falou qual era a transição, eu consideraria transição total, né? A interna e a externa. Mas aí depois, na 3 aqui, ele especificou, né? Transição interna. Então, quem seria o urânio? Tá beleza? Deixar claro aí, bem clarinho aí pra gente, para que nós possamos entender melhor, tá bom? Beleza? Mas tá claro, né? Bem transparente, né? Show? Então vamos adiante. Quais deles pertencem ao mesmo grupo, né? Grupo ou família. Então vamos lá, vamos ver aqui, ó. Sódio e potássio possui ao grupo família 1A, tá? Aí vem cálcio e bário, pertence o quê? Ao grupo 2 ou família 2A. Tranquilo? Aí vem o oxigênio e o enxofre, pertence ao grupo 16, isso aí está de forma linear, ou família 6A.
Tá legal? Aí vem quem? O flúor, cloro e o bromo, certo? Grupo 17 ou família 7A. O argônio. O argônio também pertence ao grupo 18 ou família 8A, tá legal? E aí a gente tem que ressaltar. O nitrogênio, família 5A ou grupo 15, né? Grupo 15 ou família 5A. O carbono é grupo 14 ou família 4A. Tá claro aí? Pra gente não esquecer, né? Tá visível, tá bom? Beleza? Aí quais deles pertencem ao mesmo período? O período é em horizontal, né? Então, quem pertence ao mesmo período? O carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor, tá? O sódio, o enxofre, o cloro e o argônio pertencem ao mesmo período. O potássio, o cálcio, o ferro e o bromo pertencem ao mesmo período. O bário e o ouro pertencem ao mesmo período, né? Então vamos ver aqui, ó. Tá? Bem bonitinho. O carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor ao segundo período. O sódio, o cálcio, o cloro e o argônio ao terceiro período. Então isso aí é claro, né? É visível. Tá legal? E o bário, né? O bário e o ouro. O bário e o ouro pertence ao sexto período, né? O bário e o ouro. Tá legal? Beleza? Aqui, ó. Aí vem ainda o potássio, o cálcio, o ferro e o bromo, quarto período. E aí o bário e o ouro é o sexto período, como eu disse para vocês. Tá beleza? Então, veja aí que a coisa é bem simples, não tem mistério, tá? Agora a gente tem que saber, né? Saber o nome daquelas principais famílias, né? Esses elementos de transição interna, desculpa, transição externa, que é o ferro, o ouro, a prata, o níquel, o cobalto, tá? Nós vamos vendo gradativamente, vamos ter que, aí a gente vai se apropriando dele, em vez de estar memorizando a família B, família de transição. A família de transição é mais complexa, então a gente vai trabalhar com alguns elementos específicos, tá? Agora vamos ver aqui, o urânio é sétimo período, né? Deixar claro aí, tá? Agora vamos aqui. Sexto questionamento. Dentre os elementos em questão, quais são classificados como alcalinos, né? Então, aí, alcalinos, nós estamos vendo aí que são dois. Isso, o sódio e o potássio. Aí, vamos lá. Quais deles são alcalinos terrosos? Também tem dois. O cálcio e o bário, né? Tranquilo? Quais deles são calcogênios? Quem são calcogênios? Né? A família do oxigênio ou família 6A, né? Tá legal? Os sete porquinhos, né? Os sete poloneses, né? Então, aí, nesse caso aí, o oxigênio e o enxofre. Quais deles são halogênios? Halogênio é aquela do flúor, né? A família do flúor ou família 7A. Foi claro que o Brasil ignorou o ataque, né? A frasezinha, né? Ah, então tá aqui, ó. Tá aqui bem bonitinho. Flúor, cloro e bromo são o quê? São os halogênios, né? Fácil, né? E quais são gases nobres? Aí, nesse caso, só tem o argônio, né? Tá? Nesse caso aí só tem o argônio. Mas nós sabemos que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, né? Tá? Beleza? Pronto, agora vamos aqui. Como é que nós vamos conseguir distinguir elementos de transição interna, né, transição externa, dos elementos representativos? Aí tem um macete, né? A gente vai, quimicamente falando, a gente vai analisar a camada de valência, tá? Então, aqui, ó, os elementos representativos, na camada de valência, os elétrons lá, eles só irão ocupar ou só irão se localizar no subnível S ou no subnível P, certo? No subnível S ou subnível P ou os dois na camada de valência, tá? Então, vamos lá, eu faço a distribuição eletrônica, chego na camada de valência. Eu olho lá que os elétrons, eles estão ocupando ou só o subnível S, ou só o subnível P, tá legal? Ou subnível S e P ao mesmo tempo, tá? Porque a camada de valência, por exemplo, se tivesse 5 elétrons na camada de valência, desculpa, 2 vai ficar no subnível S e 3 no subnível P.
Aí minha camada de valência vai ocupar o quê? Vai ocupar e vai preencher o quê? Os dois orbitais, né? O S e o P. E aí eu vejo lá, se só tem S e P, é representativo, tá? Aí se eu fiz a distribuição eletrônica e na camada de valência apareceu, além do subnível S e do subnível P, apareceu o D, aí eu sei que vai ser o quê? Elemento de transição externa. Tá? E se aparecer além do S, o P e o D na camada de valência, os elétrons preencher até o F, aí vai ser de transição o quê? De transição interna. Tá legal? Então fiquem atentos, tá? Que se a camada de valência só possui subnível S, ou S e P juntos, aí é só representativo. Se além do S e do P tem o preenche, vai até preenchendo até o D, aí é elemento de transição externa. Tá? Se além do S, o P e o D, ele alcança os elétrons até e sair da camada de valência até o subnível F, aí é transição interna. Tá claro? Aí vamos ver essa situação como é que fica. Ó. Vamos ver aqui. Configuração eletrônica da tabela periódica. Né? Período de um elemento. Ó, o período de um elemento é igual ao número das camadas, tá? Isso aqui nós já vimos, né? Do elemento. Então aqui é só uma observaçãozinha para a gente pincelar aquilo que já foi visto antes, né? Então o período em que o elemento se encontra é justamente o que? A sua camada de valência, né? Tá? Ok? Então a camada de valência do elemento é a camada, é a 3M, então ela é do terceiro período e assim por diante. Aí vamos lá. A família de um elemento vai ser o quê? A família de um elemento vai ser o número da família, veja aí, é igual ao número de elétrons na última camada. Tá? E essa observação, ela irá valer para os elementos representativos. Então, todos os elementos representativos, você vai olhar lá na camada de valência, a quantidade de elétrons vai ser o quê? Vai ser a família deles. Tá legal? Bom, agora vamos aqui. Para os elementos de transição externa, observamos o número de elétrons do subnível D mais energético e seguimos a tabela, tá? E seguimos essa tabela aqui, ó. Então, essa tabela aqui, ela é questão de memorizar, tá? Então, você tem, ó, família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. Aí 1B e 2B. Então, essa ordem aí não vai alterar em nada, certo? É uma ordem mesmo da tabelinha lá, tá? Então, a gente vai ter que memorizar. Então, os elementos representativos são mais complexos. Então, aí, nesse caso, eu tenho que realmente memorizar, certo? Se eu faço a distribuição eletrônica lá, na última camada, e além do subnível S e P preenchido, eu tiver um elétron no subnível D, aí eu digo que vai ser o quê? Vai pertencer à família 3B. Se tiver dois elétrons no subnível D, aí é 4B, e assim por diante. Tá? 3 elétrons, 5B, 4 elétrons, 6B, 5 elétrons no subnível D, 7B, certo? E assim por diante. Aí veja aqui, ó, D6, D7, D8 são todos da família 8B. Então, cuidado que aí é uma questão de memorização, tá? 8 elétrons no subnível D, aí vai ser o quê? 8B. Ok? Aí você agora vai ter aqui uma discrepância que não tem lógica, tá? É só questão de memorizar mesmo. No subnível D, tiver 9 elétrons, aí vai ser família 1B. E se tiver 10 elétrons, vai ser 2B. Tá? Então, fiquem atentos que transição interna é o quê? Apenas o preenchimento, além do S e do P, você vai ter ali o preenchimento no subnível D. Tá? Legal? Bingo? Pronto. Agora vamos aqui. Ó, o ferro. Presta atenção. O ferro tem número atômico 26. Tá? Agora fica atento aí. A distribuição eletrônica dele.
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Ó, eu vou te dar aqui um macetezinho aqui para você descobrir essa família aqui, ó. Tá? Aí você vê, por exemplo, a camada de valência. Quem é a camada de valência dele? A camada de valência é o 4s2. Tá? É o 4s2, é a camada de valência dele. Mas, ó, nesse caso dos elementos de transição, ele vai ser analisado o subnível D porque ele deu um salto quântico. Tá? Veja aqui que o 3D6 ele estaria nessa posição do 4, né? Ó, o 4S2 veio para cá, recuou, e o 3D6 pulou para frente do 4S2. Então houve uma inversão aí, tá? Então esses números, esses elementos, eles são um pouquinho mais trabalhosos por conta disso. Eu vou analisar, eu vou olhar a camada de valência e o elemento e o grupo mais externo, mais energético. Tá certo? Ó, veja aqui. D com 6 elétrons. Aí eu pego aqui, ó, 6 e vou somar aqui, ó, 6 com 2, dá o quê? Dá 8. Então, o grupo mais energético com a quantidade de elétrons da camada de valência. Então, você veja que eu tenho orbital S ocupado e orbital D também ocupado. Tá? E por quê? Porque aí vai ser mais externo. Tá? E aí, nesse caso, eu vou somar, ó, 6 com 2, 8. Então, aí vai ser o quê? Vai ser o grupo 8B. Nos elementos representativos não tem isso, tá? Você vai lá na camada de valência e o mais externo realmente ele está lá no subnível S ou no subnível D. Tá legal? Beleza? Agora vamos ver aqui um outro para a gente finalizar. Ó, o vanádio tem 23 elétrons e o número atômico dele é 23. Olha a distribuição dele aqui, ó. Tá? Quem é o mais energético? O subnível mais energético, tá? O conjunto mais energético é o 3D3. Olha o 3D3 aqui, ó. Tá? O 3D3. Aí quando eu somo a camada de valência com o mais energético aqui, ó, 3 e 2, 5. Então eu vou dizer que ele está na 5B. Tranquilo? Então fiquem atentos que o elemento de transição, os elementos de transição interno e externo tem esse detalhezinho aí, tá? Beleza? Mas é só você olhar o conjunto de subnível mais energético com a quantidade de elétrons da camada de valência. Aí você soma, tá? E vai dar o quê? Vai dar a família do bloco B. Beleza? Um beijo, um forte abraço e até a próxima. Fiquem na paz aí, tá? Valeu, galera!